Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me colocou no coração se encontra em Números 23, versículos de número 25. É uma palavra bem breve que eu vou falar aqui para a honra e glória do Senhor, que o Senhor cresça e diminua. Números 23, 25. Diz assim: Então Balaque disse a Balaão: Não amaldiçoe o povo, mas também não o abençoe. Eu vou repetir esse versículo. Então Balaque disse a Balaão: Não amaldiçoe o povo, mas também não o abençoe. Glória a Deus por essa palavra. Irmão, se toma a leitura de Números 22, a Bíblia diz que Balaque, ele vai enviar uns homens até o profeta Balaão para amaldiçoar o povo, porque a Bíblia diz que o povo que estava morando perto dele era um povo numeroso, e pelo fato de ele ver o número do povo ser um povo de crescimento, isso vai incomodar ele, porque como eu disse, crescimento incomoda. Aí o que me chama a atenção é que ele vai chamar o profeta para amaldiçoar o povo, porque ele sabe que só o profeta tem autoridade e autonomia para poder amaldiçoar o povo. Aí o interessante é que ele envia uns homens até o profeta Balaão, e o profeta Balaão vai falar assim: fica aqui que eu vou falar com Deus, para ver o que o Senhor vai falar a respeito dessa situação. Aí o interessante é que ele fala assim, ele vai consultar o Senhor, e o Senhor aparece para ele, Deus vai falar assim para ele: Balaão, quem são esses homens que estão com você? Olha que interessante, Deus ele sabe todas as coisas, Deus é onisciente, mas por que Deus perguntou para ele quem são esses homens? Sabe por quê? Porque Deus sabe quem é, mas e você? Você sabe quem são o tipo de pessoa que você anda? Era tipo isso que Deus está falando para ele. Eita, Jesus é forte. Aí escuta isso aqui, escuta isso daqui. Aí ele vai falar assim: ó Senhor, esses homens aqui é Balaque que me enviou para me amaldiçoar o povo. Aí Deus vai falar assim: não amaldiçoe, porque o povo é abençoado. Agora escuta isso daqui. Deus disse o quê? Não amaldiçoe, porque o povo é abençoado. Aí o interessante é que Deus não deixou ir, né, na primeira vez que ele foi enviar os homens. A Bíblia diz que o Senhor fala: ó, não vai com eles. Deus não deixou ir, Deus deixou ele conversar. Deus só não deixou ele caminhar, né? Porque tem gente que Deus deixa você até conversar. Deus só não quer que você caminhe, porque Deus sabe da influência. Aí escuta isso aqui. Escuta isso daqui, olha que forte. Deus deixou conversar e Deus não deixou ir. Aí na segunda vez, a Bíblia diz que Balaque, ele vai insistir de novo. Ele vai mandar um número maior, com mais honra, com mais encantamento, com mais dinheiro. Porque ele sabe que tem profeta que se vende. Aí ele vai tentar comprar o profeta. Ele vai tentar investir no profeta. Aí escuta só, ele vai enviar de novo. Aí o interessante é que Balaão vai consultar de novo o Senhor. Aí Deus fala assim: já que você está insistindo tanto, vai com eles. Aí escuta só, irmão. Aí a Bíblia diz que quando chega lá, Balaque, ele queria que o povo fosse o que? Amaldiçoado. Escuta isso. Ele estava desejando mal para o povo. Aí o profeta foi. Quando o profeta chegou lá, ele vai falar assim: ó, amaldiçoe o povo. Aí o interessante é que o profeta Balaão começa a abençoar o povo. O profeta Balaão abençoou a primeira vez. O profeta Balaão abençoou a segunda vez. Aí está escrito assim, toma a leitura. No capítulo de número 23, você toma a leitura do 13 adiante, a Bíblia diz que o profeta ele abençoou pela segunda vez. Então escuta, olha que tremendo, você dá um glória para Jesus, entenda isso aqui. Ele chamou o profeta para quê? Para amaldiçoar. Mas o profeta foi lá e começou a abençoar. Então percebe, ele está desejando mal, mas na verdade se tornou bem. Não, vou repetir isso aqui. Percebe que a intenção dele é desejar o mal para o povo de Deus. O povo era povo de Deus, povo numeroso, povo abençoado. Aí ele chamou para quê? Para amaldiçoar. Você está entendendo? Ele queria que maldição caísse sobre o povo de Deus, só que se esqueceu que quando Deus está com o povo, não tem maldição que pega no povo de Deus. Aleluia, Deus! Você está entendendo? Ele queria que o povo fosse amaldiçoado, só que na verdade se tornou bênção, porque a Bíblia diz que para Deus, luz e trevas é a mesma coisa. Deus é capaz de transformar trevas em bênção, trevas em luz. Escuta só, Deus é tremendo, escuta só. Olha que tremendo, ele queria que o povo fosse amaldiçoado, só que o profeta começa a abençoar. Agora o interessante é que quando o profeta foi falar com Deus lá atrás, em número 22, Deus já disse assim, ó, o povo é abençoado. Só que entenda, ele foi chamar o profeta para amaldiçoar. O profeta abençoou ainda mais. Por quê? Porque tem gente que pensa que vai me fazer o mal, mas na verdade vai me tornar para o meu bem. Eita glória, aleluia Deus. Por isso que a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor e que são chamados de acordo com o teu propósito. Percebe-se que a intenção dele era amaldiçoar, mas o profeta veio para abençoar. Porque tem gente que acha que vai fazer o mal, mas na verdade é o bem que me torna. Porque quem está com Deus coopera tudo para o bem. Eita Jesus, você está entendendo? Olha que tremendo, o povo já era abençoado. Aí ele foi chamar o profeta para tentar amaldiçoar. Só que o profeta não se vendeu. O profeta abençoou conforme Deus falou. Então entenda, olha que tremendo, olha que tremendo. Aí o profeta abençoou a primeira.
abençoou a segunda. Aí na segunda vez que o profeta abençoa, ele vai dizer assim, olha o que Balaque disse. Balaque está vendo o povo sendo abençoado e não amaldiçoado. A intenção de Balaque era ver o povo sendo amaldiçoado, mas ele teve que contemplar o profeta abençoando. Então percebe, aí por isso que ele vai falar assim, ó. Então Balaque disse a Balaão, o que ele está falando para o profeta? Não amaldiçoe o povo, mas também não o abençoe. Então percebe, o povo foi abençoado a primeira vez, a segunda. Aí na hora que o povo ia ser abençoado a terceira, ele vai falar assim, ó, chega! Não amaldiçoe, mas também não abençoe, deixa como tá. Porque tem gente que, eita, tem gente com o mesmo sentimento de Balaque. Escuta só, ele diz, não amaldiçoe, mas também não abençoe, deixa como tá. Tem gente desse mesmo jeito, não suporta ver você crescendo e nem diminuindo, suporta ver você na mesma. Tem gente que não suporta ver você desenvolvendo e nem ver você na pior, mas quer ver você na mesma vida que você está levando. Você está entendendo o que Deus está falando? Eita glória, aleluia Jesus, entenda. Ele vai falar, ó, não amaldiçoe, mas também não abençoa, deixa como tá. Eu não aguento mais ver esse povo sendo abençoado, deixa como tá, chega. Não quero ver nem na maldição e nem na bênção, quero ver na mesma. Tem gente que é da mesma maneira, não suporta ver você crescendo na vida, não deseja nem o mal nem o bem, mas quer ver você na mesma. Eita Jesus, eu vou falar tudo. Você quer ver uma coisa que é a prova disso? A Bíblia diz em Atos capítulo número 3, que todos os dias era colocado um coxo na porta do templo chamada Formosa. Aí a Bíblia diz que todos que entravam por ali davam esmola para ele. Agora percebe, a esmola não deixava nem na pior e na melhor, deixava na mesma. Você está entendendo? Eita Jesus! Você está entendendo? Ele recebia esmola, mas a esmola não tirava ele da frente do templo. Ele ficava no mesmo lugar todos os dias, porque a Bíblia diz que ele era colocado ali todos os dias. Então percebes? A esmola que ele recebia não tirava ele do lugar, porque tem gente que, eita, tem gente que não suporta você nem na pior e nem na melhor, na mesma. Por isso que tem gente que te dá esmola, que é pra você, eita, que é pra você se tornar dependente dele, pra você não sair da situação que você se encontra. Eita, tem gente com sentimento de Balaque, rapaz, não quer ver nem na pior e nem na melhor, mas na mesma. Aleluia! Aí Pedro, quando vai na porta do templo, a Bíblia diz que Pedro e João estão indo pro templo para orar. Aí a Bíblia diz que esse coxo, ele vai pedir esmola para quem? Para Pedro. Aí Pedro vai falar assim, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E Pedro toma ele pela mão e ele se levanta. Agora percebe, Pedro foi o único que deu para ele o levanta e anda. Pedro foi o único que deu para ele o nome de Jesus. Pedro foi o único que deu uma palavra para ele, porque Pedro entende, se eu te der esmola, esmola não te tira do lugar, mas o nome de Jesus, a palavra te levanta. Percebe que Pedro foi o único, eita glória, percebe que Pedro foi o único que deu algo diferente para ele. Os outros não, os outros deu esmola. Tem dois tipos de pessoas aí nessa passagem, um que vai te tirar da situação que você se encontra, o outro que vai te dar aquilo que você precisa, que vai para você se tornar dependente dele. Porque tem ajuda que vem, que não é ajuda de fato, tem ajuda que vem, que é para você ser dependente, tem ajuda que é para você ficar na mesmice, que não é para você sair da situação que você se encontra. Tá entendendo? Tá falando dois tipos de pessoas nesse texto. Percebe que Pedro deu o que para ele? Levanta e anda. E a partir do momento que Pedro está dando levanta e anda, Pedro está dizendo o seguinte para ele, ó, agora você não vai ser dependente de ninguém mais, agora você vai ser independente de si mesmo. Você está entendendo? Os outros não. Os outros que davam esmola, estavam mostrando que ele era dependente. Dois tipos de pessoas está falando nesse texto. Em Atos 3, toma a leitura aí do coxo. Aí escuta só. Aí então Balaque vai falar assim para Balaão, não amaldiçoe o povo, mas também não abençoe. Como eu disse, tem pessoas que não desejam nem o teu mal e nem o teu bem, mas também quer ver você na mesma. Tá entendendo? Olha que interessante. Percebe que a intenção dele, a intenção de Balaque era ver o povo sendo amaldiçoado. Era ver o povo sendo amaldiçoado. Só que a Bíblia vai dizer assim, que se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia diz assim, que Deus era com este povo. Agora como vai amaldiçoar um povo que Deus está com ele? Não tem maldição, não tem encantamentos que prevalecem contra Jacó. Isso aí que ele se esqueceu. Não adianta tentar amaldiçoar quem Deus decide abençoar. Aleluia, Deus! Eu vou repetir isso aqui. Não adianta tentar amaldiçoar quem Deus decide abençoar. Você quer ver uma coisa? Você lembra o que Deus falou para Abraão? Abraão, como eu sou teu amigo, Abraão, olha o que Deus disse. Abraão era amigo de Deus e Deus era amigo de Abraão. Deus disse assim, Abraão é meu amigo. Olha que tremendo, Deus chamou Abraão de amigo. Agora escuta. Aí Deus disse assim, Abraão, quem te abençoar será abençoado, mas quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Então percebe, olha o que Deus está falando, Abraão. Como você é meu amigo, quem desejar o bem para você, vai recair o bem sobre ele. Mas quem te desejar o mal, vai recair o mal sobre quem te desejou.
Tá entendendo? Porque quando Deus está na vida de uma pessoa, aquilo que você deseja para ele é aquilo que recai sobre você. Aleluia, Deus! Você tá entendendo? Aí percebe que o profeta queria... Eita! Percebe que Balaque queria que o profeta amaldiçoasse. Só que quando Deus está com ele, quando Deus está com o povo, não adianta. Encantamentos e feitiçarias não prevalecem contra Jacó, porque maior é que ele está em nós do que aquele está no mundo. Reflita nisso em nome de Jesus.